Queridos, o texto que Tiago nos propõe nos traz uma verdade, uma realidade que nós precisamos discernir e compreender na nossa vida. Eu quero começar lhe dizendo que temos visto muitas vezes um incentivo muito grande, para que possamos entender que nós podemos fazer os nossos projetos, os nossos planos, e como alguém que submete ali a esses projetos e esses planos a um gênio da lâmpada, eu usaria esse, para mim é o melhor exemplo. Nós comparecemos diante de Deus apenas para que Ele valide aquilo que a gente já fez, e para que todas as coisas que eu pensar no meu coração, Ele tem a obrigação de me ajudar. Eu quero lhe dizer algo. Eu gosto sempre de pregar dentro da palavra, mas gosto de usar as experiências que eu tenho com Deus dentro da palavra. Não, a pregação do Evangelho ela não pode ser só as minhas experiências pessoais, porque as minhas convicções pessoais podem ser apenas ideias da minha cabeça. Mas quando a pregação ela traz esse encontro entre o que eu vivi, a minha experiência, e o que a palavra de Deus traz, aí você tem um respaldo para você poder compartilhar a sua experiência com Deus. Eu uma vez resolvi marcar, eu liderava ali os jovens na sede, foi o primeiro projeto eu acho que a gente fez, e aprendi a lição. Nós resolvemos marcar um passeio de escuna, vamos fazer passeio de escuna. E aí todo mundo topa, e aí jovem já comprou protetor solar, o outro já comprou bermuda nova, e todo mundo empolgado, raquete de frescobol, o outro já comprou a carne do churrasco, e vamos fazer esse passeio. Irmãos, quando a gente olhava a previsão, dizendo que ia ser 1000 maravilhas, sol, rio 40 graus e por aí vai, e todo mundo empolgado. Quando vai chegando na semana do evento, na quarta, quinta-feira, a gente ia ter o evento no sábado, o pau quebrou em Salvador, virou inverno, em pleno verão, chuva, e aí você está com um projeto na mão, com o dinheiro das pessoas na mão, com investimento em alimentação, que já tinha sido, vamos dizer assim, prospectado, já estava provisionado esses valores. E aí vem as pessoas, para você que está coordenando o projeto, e diz: vamos orar, né? Vamos orar para Deus fazer sol. E eu lhe digo, irmãos, eu quero que você entenda esse exemplo, porque nós, inconscientemente, estamos fazendo isso corriqueiramente. Eu quero que você entenda o texto bíblico, eu vou entrar no texto bíblico, mas antes de eu entrar, eu quero que você se identifique com esse meu exemplo, dentro da nossa realidade. E aqui eu quero só dar uma pinceladazinha. Sabe quando você está no ônibus, que entra aquelas pessoas 3 de vez, né? Ali naquele ponto deserto. Aí você se lembra que você entrou no ônibus sem orar. É nesse nível de exemplo que eu quero lhe dizer, né? Ô Senhor, me protege, mas agora que o ladrão já entrou no ônibus. Então, preste atenção. Aí eu estou lá, aí vem a chuva. E qual é o primeiro impulso? O nosso primeiro ímpeto: eu vou recorrer a Deus, porque Deus vai resolver tudo. Eu entro no problema e depois eu vou recorrer a Deus. Aí, meu irmão, o pessoal faz aquela pressão na equipe que trabalha: não, meu irmão, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o nosso Deus faz e acontece. Aí ficou, mas eu não senti paz dentro de mim com aquela palavra. Não foi algo que eu recebi com fé, recebi para dizer assim: vamos e a gente vai acabar com tudo, e nem que Deus tenha que fabricar um só para a gente, mas não recebi dessa forma. Eu ouvi e aí fui orar. Aí quando eu fui orar, pedi a Deus, né? Aí eu ouvi claramente de Deus: vocês oraram antes de marcar a data do evento? Não. Vocês apresentaram o projeto a mim? Também não. Então eu não tenho nada a ver com esse projeto de vocês. Mas não é da igreja? Não é um projeto de jovens? Não é? Mas vocês não me perguntaram nada. Agora que o problema chegou, aí, irmãos, Deus me fez entender por revelação
eu quero lhe mostrar, para quem ainda não tem discernimento, o que é você receber uma revelação de Deus. A revelação é quando um conhecimento ele entra na sua mente, já está lá, sem que você tenha visto nada que lhe leve até aquele conhecimento. Por exemplo, se eu lhe falar, eu fui dar esse exemplo lá no interior, não deu certo, mas aqui eu acho que vai dar. Se eu falar com vocês sobre jaca, né? Você tem uma memória, um registro na sua mente sobre jaca, que você tem um registro do cheiro, tem um registro da cor, tem um registro do aspecto, tem um registro do sabor. Tem gente que tem até uma variedade de registro aí na cabeça sobre jaca, de experiência que já teve, né? De pegar passarinho com visgo de jaca, de comer jaca e ter passado mal, enfim. Eu só quero lhe mostrar que quando eu falo a você jaca, na sua mente existe esse conhecimento. E o conhecimento ele veio de quê? Ele veio da experiência. A experiência ela vem por tudo que você vê, por tudo que você ouve, entra na sua mente e se transforma em conhecimento. Agora, se eu lhe perguntar, abricó, alguém aqui sabe o que é abricó? Sabia que abricó é uma fruta? Ninguém sabe, tá vendo? Mas você não tem nada na sua mente sobre abricó. Por quê? Porque nunca chegou à sua mente esse conhecimento. Agora, quando Deus traz a revelação, é como se você falasse em abricó e você ouvisse como jaca, que já tem a informação aí. E você até vai se perguntar, de onde foi que veio isso? Se eu não tenho elementos para poder compreender ou chegar à conclusão dessa informação, porque eu não tinha. Então, a revelação, ela não vem como conhecimento. Ela não vem pelo que você vê e nem vem pelo que você ouve. Simplesmente essa memória já está lá. Assim como você guarda outras memórias na sua mente e você acessa elas, porque um dia ela entrou na sua mente pelo conhecimento, a revelação entra na sua mente também como conhecimento. Só que ela não veio por nenhum canal humano. Ela veio direto do Espírito de Deus. Então, quando eu falei isso, eu tinha agora uma memória na minha mente, que era uma revelação, que eu nunca tinha vivido essa experiência, mas estava lá pronta. Deus trouxe uma revelação pronta. E que revelação era essa? Você não acha que é muito egoísmo da sua parte? Observe, já estava lá, como se eu tivesse aprendido isso em algum lugar. Mas nunca aprendi, aquilo foi Deus me revelando naquele momento. Você marca um passeio para se divertir com a equipe e agora quer orar, além de já não ter me perguntado nada, né? Já tinha tomado a primeira porrada. E ainda quer que eu mude o tempo inteiro, o clima todo de uma cidade, só para você, com meia dúzia de jovens, e passear num barco? Entenda, irmãos. Observe, são duas coisas aqui. Uma, esse plano, vocês não falaram nada comigo. Não é isso? Nada, não tenho nada a ver com isso. Você não me pediu data, você não oraram, nada. Aí agora que você está aí, você quer que a gente, o ímpeto nosso, né? O Deus do impossível, Deus, e aí vai, vamos mandar pelo mar. Aí, a gente quer que Deus agora mude o clima de uma cidade toda. Toda, inteira. Eu não sei se ia faltar água em Salvador por causa disso. Eu não sei a repercussão que ia ter no sistema solar. Mas eu quero que Deus faça sol para eu ir passear sábado de escuna com meia dúzia de jovens. Ainda quero que Deus me ouça. Vai ter situações que eu e você vamos estar em ar puro. Nós vamos entrar em uma situação que a gente não deu causa. E que, se for preciso, Deus faz exatamente isso para livrar um servo seu. Não tenho dúvida disso. Mas a questão é que nós, muitas vezes, fazemos o nosso plano, executamos o nosso plano, e só quando as coisas dão errada, é que a gente agora quer que Deus mude a história inteira, mexa com a vida de todo mundo, mate todo mundo, para eu sair vivo agora da história. Aí o que é que Tiago está nos ensinando? Ele está mostrando, nós fazemos planos. Hoje ou amanhã eu vou para tal cidade, e ali vou fazer negócios, e vou ganhar muito dinheiro. Eu acho interessante porque em uma frase só tem tanta informação. Ele está falando de alguém que vai viajar, que vai se mudar, ou seja, já tem uma viagem, já tem uma mudança,
já tem negócios e ainda tem riqueza. O cara não vai só lá e volta, né? Ele já vai viajar e volta. Mas ele vai e vai permanecer. Ainda vai permanecer ali por um ano, então ele vai morar. Quem passa um ano numa cidade, vai morar um ano numa cidade. Não é uma visita, é um ano. Vai passar um ano na cidade. Vai fazer negócio, mas ele não só vai lá vender um produto e volta. Ele vai passar um ano fazendo um comércio ali naquela cidade. E a prospecção dele é que ele ainda vai ficar rico. O projeto é bom demais. Vou viajar, vou ficar um ano na cidade, vou fazer negócios e vou ficar rico. Só que, preste atenção, o projeto que ele está mostrando é um projeto a longo prazo. Não é isso? Ele vai viajar, vai permanecer na cidade por um ano, vai fazer negócio e ainda vai ficar rico. Agora, olha a contraposição que ele faz de acordo com a verdade. Porque isso, ele está falando o que vocês dizem, ou seja, ele está falando o que nós, seres humanos, pessoas, projetamos. A nossa mente funciona assim: eu vou fazer isso, e aí depois vai acontecer isso, e vai acular, e eu vou ganhar dinheiro, e vou ficar rico. Pois bem, só que a brevidade das coisas, ele traz para amanhã. Ele não está falando aqui de um ano, não está falando de outra cidade, ele só está falando assim, ó: vocês nem sabem o que vai ser da sua vida amanhã. Olha que contraposição. Eu estou fazendo plano para um ano, estou fazendo plano para uma cidade, estou fazendo plano para uma mudança, estou fazendo plano para abrir um negócio, estou fazendo plano para ganhar muito dinheiro. Só que ele pede a mim e a você nessa noite: parem um minuto, reflitam, o que é que será da sua vida amanhã? Ele não está lhe perguntando daqui a um ano, não está lhe perguntando daqui a 6 meses, não está lhe perguntando no final da semana, ele só está lhe perguntando o que é que vai ser da sua vida amanhã. E da mesma forma, irmãos, que nós projetamos a nossa vida inteira, projetamos coisas da nossa vida a longo prazo, nós muitas vezes vacilamos na nossa caminhada e permitimos que em alguns momentos da nossa vida nós estejamos vulneráveis ao inimigo, estejamos despreparados para se o Senhor nos chamar. Por quê? Porque os nossos projetos, irmãos, na nossa cabeça a gente vai viver a vida inteira. Na nossa concepção, ninguém lucidamente fica pensando: eu vou morrer amanhã. Ninguém pensa, a não ser que alguém já esteja com algum problema na mente. Mas a mente da gente, ela é programada para isso, para que a gente faça planos, para que eu vou vender esse carro, vou comprar um melhor, e aí depois eu vou botar outro, e vou botar outra pessoa para trabalhar para mim, e vou não sei o quê, e aí tome-lhe plano, tome-lhe projeto. Só que quando eu começo a fazer esses projetos, irmãos, eu me esqueço do dia de amanhã. Eu me esqueço que hoje eu estou vivo e amanhã eu posso não estar. Eu me esqueço que a minha vida, como ele diz, é como uma neblina, e ainda não é qualquer neblina, é uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Aí ele me diz: então vocês deveriam ver as coisas de outra forma. Veja, se Deus quiser, o que é que ele está me ensinando aqui? A primeira lição: não importa o que seja em sua vida, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Entendam isso. O que é colocar Deus em primeiro lugar? Já aprendi. Eu lembro do pastor Cássio. O pastor Cássio disse que botava um pacote de 50 quilos de maconha nas costas, e aí: Deus, o Senhor vai me levar e vai me trazer. Ele deu risada até aqui contando essa história. Porque, irmãos, não é isso que a Bíblia está falando. Preste atenção. Não é dizer: eu vou fazer agora o meu plano, vou fazer o meu projeto e vou pedir a Deus, como quem pede na lâmpada lá de Aladim. Porque na lâmpada de Aladim o gênio não tem vontade. A vontade é de quem domina o gênio. Mas ele colocou: se Deus que... O que é que ele está falando? Primeira coisa, eu tenho que submeter todas as coisas
a Deus. E a segunda, a vontade de Deus. Porque é se Deus quiser. Agora eu quero lhe dizer algo. O se Deus, entenda, eu quero que você entenda aqui os dois pontos, não fique voando na história. Não é nem uma coisa e nem a outra, eu vou lhe dizer certinho. Não é nem tudo que eu vou fazer, independente de ser certo ou errado. Se eu botar Deus em primeiro lugar, vai funcionar. Está errado. E também não é, eu não sei nada, então tudo que eu vou fazer é se Deus quiser dar certo. Se der errado, é porque Deus não quis. Não é nem uma coisa e nem outra. Quando ele diz se Deus quiser, eu quero lhe dizer nessa noite que eu e você já temos capacidade de descobrir aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando eu digo que eu vou submeter à vontade de Deus e vou colocar Deus em primeiro lugar em qualquer coisa que eu fizer, significa que eu só posso empreender, eu só posso colocar a minha força, eu só posso colocar a minha mão, só posso colocar o meu nome naquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Não dá, irmãos, para fazer diferente. Porque se Deus quiser, irmão, então vou ali, vou vender carro Pokémon, se Deus quiser vai dar certo. Se não der, porque Deus não quis. Alguém precisa lhe ensinar que Deus não quer você vendendo CD pirata, carro Pokémon. Precisa alguém lhe dizer isso? Ô meu irmão, se Deus quiser, se Deus não quiser, não é isso, irmãos. É você discernir que meio é esse. Que meio é esse que estão me chamando? Eu vou entrar nisso aí. Eu vou ter que fazer o que nisso aí? É com o que trabalha aí dentro? Será que esse ambiente é um ambiente que Deus gostaria que eu estivesse? Não é você, se Deus quiser, meu irmão, eu vou ficar no emprego. Se Deus não quiser, eu saio. Você tem que ter capacidade de julgar. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar agora, quando eu entender que o que não agrada a Deus, eu já tenho capacidade de dizer que nem lá eu vou. Porque não é simplesmente dizer, eu vou para tal lugar, vou fazer negócio, vou ganhar dinheiro e acabou. Ele está lhe mostrando a sua vida, pode não estar com você amanhã. Como é que você vai fazer plano assim? O que você deve colocar em primeiro lugar? Primeiro, é o reino de Deus, é Deus. E colocar Deus em primeiro lugar significa tudo que eu for fazer que não estiver de acordo com a vontade de Deus, por colocar Deus em primeiro lugar, eu estou fora. Mas vai ganhar muito dinheiro mesmo. Vai ganhar muito dinheiro. Foi o que estava lá em cima. Vai ganhar o quê? Muito. Vai fazer negócio. É, meu irmão, mas se não for algo correto, algo justo, algo lícito, pode tirar meu nome daí que eu estou fora. Não, meu irmão, presta atenção. Você não tem nada a ver com o processo. O diabo, irmão, sempre vem com a conversa. Tome cuidado, porque nunca o diabo vai vir dizer, ó, você vai fazer isso, vai fazer. Nunca vai ser assim. O diabo não é burro. Ao contrário, se não fosse o Espírito de Deus, ele enganaria até a gente. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu, viu? Para você ficar esperto quem é o seu inimigo. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Então, se você se acha mais sábio do que os anjos de Deus, tome cuidado, porque a Bíblia diz que os homens foram feitos um pouquinho menor ainda do que os anjos, um pouquinho menor. A ver a bagaceira que o anjo fez lá com o exército de Senaqueribe. Um anjo só. E a Bíblia diz que ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Irmãos, o diabo vai chegar para você e dizer assim, meu irmão, você não tem nada a ver com isso aqui, você não entra em nada. Você vai ficar aqui só no financeiro da empresa, e aí vai chegar aqui o dinheiro, você paga, mas é o que trabalha? Não, fique tranquilo que aqui é assim, ó. É porque o governo rouba a gente, então a gente tem que dar um jeito aqui, entendeu? Aí vem uns carros aqui diferentes, a gente aqui trabalha com reciclagem, então vai cortar os carros, aí a gente vende as peças do carro cortado. Mas isso é carro roubado? Não, isso aí é carro de seguro. Aí você vê chegar os carros tudo brilhando, novinho, sem batida, sem nada. Peraí, irmão, você não... Não, mas ele me disse que o carro era de seguro. Às vezes a gente quer ser enganado. Quando a gente quer ser convencido do erro, para a gente se fingir de cego. Não, eu via chegando aqui uns carros novos, mas eu achei que é porque o dono não gostou e o seguro pegava. Eu não sei não. Você acha que quando a polícia chegar no local lá do desmanche, você acha que você não vai junto também não?
Quem tiver com dinheiro na mão é o primeiro aí. Aí está você, crente, que ganhava pouco ainda lá para fazer o serviço, porque não queria se envolver, gastando dinheiro agora com advogado para lhe tirar da cadeia, da delegacia, porque você está envolvido com roubo e desmanche de carro. Meu pai contava uma história que aconteceu lá na igreja que ele tomava conta. Disse que um irmão chegou para ele e falou: pastor, tem um rapaz aí, pastor, que está vendendo umas radiolas, não é do tempo de meu pai, não é do meu não. Umas radiolas, beleza aí, pastor, é 3 em 1. É, meu irmão, rapaz, o cara é 10, e é disco, é fita e é MFM. Aí meu pai disse: rapaz, esse negócio tem coisa errada, irmão, abra seu olho. Que nada, pastor, isso aqui é coisa de Deus, o homem é certo. Tá bom. Resultado, o cara roubava o 3 em 1, a delegacia, o policial foi na casa do cara, e aí disse: embora, meu irmão, você roubou o negócio da casa de fulano, aí você vai ter que dar conta. Ele disse: eu vendi ao crente. Aí vai a viatura com o cara na mala para a casa do crente. Chegou lá, tá o 3 em 1 lá mesmo, né? O policial disse: não, mas esse usado ele não quer não. Ele agora quer um novo da loja. Você vai ter que comprar um novo e dar o cara, para você não ser fichado. E cadê o resto das coisas? A TV e o videocassete? Disse: não, eu vendi tudo ao crente aí. O crente disse: não, rapaz, não vendeu não, só foi o 3 em 1. Olha, crente, eu não quero conversa. Você vai ter que comprar agora na loja um 3 em 1 novo, vai ter que comprar a TV e o videocassete. Ele vai dizer o quê? Que o ladrão está mentindo? Ele já comprou roubo na mão do ladrão, vai dizer o quê, irmãos? Olha ele envolvido em rolo. As pessoas muitas vezes estão se envolvendo em rolo na vida, estão se envolvendo em problema, irmãos, porque não seguem os princípios de Deus. Está sempre procurando um jeitinho, sempre procurando uma facilidade, sempre procurando um jeito de fazer as coisas da forma errada. Por quê? Porque, irmãos, tudo da forma errada é mais fácil. É por isso que a história diz: a goiaba do vizinho é mais gostosa, né? Você não plantou, não teve trabalho nenhum. Agora vai você plantar. Você vê, eu luto lá em casa até hoje, meu irmão, com o negócio de um pé de pimenta. Já plantei uns 5. Eu não sei que demônio é, que tem umas formigas, uns piolhos brancos, que eu não sei de onde vem aquilo. Eu já bati veneno de matar a planta e não mata aquele infeliz. Eu tenho que ficar arrancando com a mão para poder o negócio ficar. Irmão, dá trabalho plantar, dá trabalho limpar o mato do chão, dá trabalho todo dia você olhar e ver a flor crescer, e ver a flor botar um botãozinho, e ver um fruto, até o fruto crescer, ficar verde e amadurecendo devagarinho, para você poder colher um. Dá trabalho ou não dá? Aí você vai passando no quintal do vizinho, chega a estar brilhando lá a goiaba, você pula o muro, meu irmão, e aí, tchau para dentro. Eu lhe pergunto: fazer o errado não parece ser mais fácil? Isso se você pular o muro e não ver o Rottweiler que está lá lhe esperando, né? Então, tudo, irmãos, no mundo do Espírito é refletido também na nossa vida. O princípio que eu uso para a minha vida é o mesmo que vai valer para todas as decisões que eu tomo. E o que a Bíblia está me ensinando a você, é que tudo que você for fazer, primeiro lugar, veja se é da vontade de Deus. Segundo, submeta isso agora à autoridade de Deus. Por quê? Porque aí agora ele vai lhe mostrar o que é que você precisa para coisas simples funcionarem. Ele vai lhe dizer: se Deus quiser, estaremos vivos. Olhe bem, primeira coisa que eu preciso de... mas eu não preciso de Deus para nada não, pastor. Meu negócio aqui é minha inteligência, eu jogo duro, só precisa ver como eu... Aí ele vai dizer a primeira coisa: se Deus quiser, vírgula, estaremos vivos. Ou seja, a condição para qualquer coisa funcionar é que você precisa estar vivo. E quem é que lhe dá vida? Quem é que sustenta a sua vida? Irmão, só por estarmos vivos nós já precisamos ser gratos a Deus. Pastor, mas eu estou cheio de problema. Irmão, se você não tivesse vivo, você não tinha problema. Se você tem problema, dê graças a Deus que você está vivo. Está aqui, irmãos, estaremos vivos, e é por isso que faremos isto ou aquilo. E aqui, irmãos, Tiago começa a entrar em um processo pesado. Por que é que as afirmativas em cima, elas acontecem? Por que é que eu não me importo
sobre a minha vida? Por que é que eu não estou preocupado e não submeto as minhas coisas a Deus, compreendendo que quem me deu a vida foi Deus, que só faz sentido o trabalho, que só faz sentido o negócio, só faz sentido o dinheiro, só faz sentido os bens, qualquer coisa, irmãos, enquanto você está vivo. É só enquanto você está vivo. Você morreu, nem a roupa do seu corpo você vai carregar. Nada você leva daqui. É por isso que a Bíblia diz: se alguém lhe pedir a túnica, entregue. Por quê? Porque se já pensou você resistir, ficar com a túnica, e se amanhã você morrer? Tudo que você fez, tudo que você brigou, meu irmão, ninguém leva nada, e aí briga, arruma inimizade, cria confusão, e se você morrer? A Bíblia diz: se lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se lhe mandar andar uma légua, ande duas. Não resista ao perverso. Por quê? Tiago está dizendo: qual é a segurança que você tem que amanhã você vai estar vivo? Quantas pessoas, irmãos, criando problema, confusão, briga, chatice, cheio de confusão com os outros, e ninguém presta, e não sei o quê. E se você morrer amanhã? Quando você chegar lá no céu, qual é o registro que tem lá no céu sobre você? Crente encrenqueiro, fuxiqueiro, desonesto, caloteiro. Já pensou, irmãos? Deus, mas eu ia pagar, estava esperando só a oportunidade. Que dia? Golpista, está lá o nome. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a oportunidade que a gente tem de consertar as coisas é enquanto a gente está vivo. Deus dá a oportunidade de se salvar enquanto o homem está vivo. Depois que o homem morrer, irmãos, amanhã eu estou fazendo um plano para um ano e Tiago está me perguntando a mim e a você: e amanhã você vai estar vivo? Então faça o seguinte: vai fazer um plano, quer comprar um terreno, quer construir uma casa. Primeira coisa, vamos submeter isso a Deus, vamos ver a vontade de Deus. Segundo, vamos já ser gratos a Deus, porque a gente precisa estar vivo para fazer qualquer coisa. Porque o que não vem dessa forma, irmãos, ele vai dizer, é porque vem por fruto de pecado. E orgulho, irmãos, é pecado. É o que ele está falando aqui. Vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. O que é orgulho? Orgulho, irmãos, eu vou lhe falar, a Bíblia tem uma passagem que a gente às vezes passa bem despercebida, mas duas na verdade. A Bíblia diz que Herodes teve um tempo de fartura bem grande, e Herodes chega como é que eu posso falar? Na varanda, né? Como se fosse ali, não sei quem já viu na televisão Vaticano, tem aquela praça gigante, que às vezes o Papa aparece ali para falar, e a multidão toda vê ali embaixo, né? Tem um nome que dá aquele... É como se fosse uma sacada de uma varanda ali, mas de um palácio, de um lugar alto. A Bíblia diz que Herodes, meu irmão, fez um discurso tão potente, tão violento, que o pessoal diz assim: rapaz, isso aí não é um homem falando, não. Isso aí é Deus. A Bíblia diz: ele não deu glória a Deus. Morreu na hora, irmãos. O julgamento de Herodes, preste atenção. Eu quero que você entenda isso, porque a gente vai viver na vida e a gente acha, eu estou querendo quebrar isso na sua mente, que pecador é o que bebe e que fuma. Eu não bebo, não fumo, sou crente. Irmão, não é assim. Tem pecados que a gente precisa entender que pecado é esse. Porque Herodes, qual foi o pecado dele? Que Deus, a gente lembra de Sodoma e Gomorra, né? Que Deus fez juízo com eles em vida. Lembra ou não lembra? Que Deus fez o fogo e aí caiu, a mulher de Ló virou sal, isso aí todo mundo lembra. Então, a sodomia para a gente parece ser um pecado que Deus abomina de forma violenta, porque mandou fogo em Sodoma e Gomorra. E por que a gente não lembra do orgulho de Herodes? Quantos assassinos não já mataram milhões de pessoas, mataram com requintes de crueldade, e Deus nunca julgou ninguém em vida? Esperou essas pessoas para o dia do juízo. Mas alguns pecados, como eu já disse a vocês, a mentira que foi feita diante do Espírito Santo de Deus, dentro de um ambiente espiritual, dentro dos santos, levaram o pecado para aquela dimensão. Naquela dimensão, irmãos, não tem tolerância ali. Ali mexeram no que é mais santo diante de Deus, morreram fulminados porque pecaram. Não foi em qualquer lugar que eles pecaram diante do Espírito Santo de Deus. Não tinha perdão, morreu fulminado dentro da igreja. Deus executou juízo em vida, não foi depois da morte. Morreram, o juízo de Deus veio sobre eles ainda em vida. E Herodes
Herodes chega no palácio e aí faz o discurso, o povo diz, rapaz, isso não é um homem falando, não. Isso aí é voz de Deus. A Bíblia diz, Herodes morreu na hora, comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Na hora, o juízo de Deus veio na hora, irmãos. Ah, pastor, foi um caso isolado na Bíblia? Não. Vá ver Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele primeiro teve a visão. Aí ele mostra Daniel, né, da árvore, aquela coisa toda. Aí Daniel diz, olha, rei, Deus está lhe dando uma chance para que o senhor viva humildemente. O senhor tome cuidado. A Bíblia diz que ele ficou quietinho um tempo. Daqui a pouco, meu irmão, ele chega na varanda de noite. Esse negócio de varanda é um problema, viu? Davi que o diga. Ele olha e olha o pecado. Olha qual foi o pecado. Será que essa não é a grande Babilônia que eu fiz para a glória do meu nome? Olha, tem muita gente, preste atenção, se você for ministrado pelo Espírito Santo de Deus, nesse sentido na sua vida, eu vou lhe pedir, em nome de Jesus, se humilhe diante de Deus, peça para que Ele tire isso do seu coração, que um dos pecados mais difíceis de se tratar é o orgulho. Por quê, pastor? Foi o pecado de Satanás, o primeiro pecado que existiu na história. Ele não foi cometido nem na terra, foi cometido no céu. Subirei acima do trono do Altíssimo e colocarei o meu trono lá. Por quê? Porque eu sou bom demais, porque eu sou melhor do que todo mundo. Pecado de Satanás, irmãos. Esse é o pecado. O pecado original do homem é a desobediência, né, da fruta. Mas o pecado original de todos, o primeiro, foi o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. O orgulhoso, Deus se opõe a ele. Você já pensou, irmão, você fazer as coisas com Deus se opondo a você? Porque quando o diabo está contra você, você clama a Deus. E quando é Deus que está contra você, você vai clamar a quem? Deus se opõe ao orgulhoso, ele se coloca contra. Por quê? E aí é esse o risco que eu quero que você entenda. Às vezes nós olhamos para a obra da nossa mão, olhamos para aquilo que a gente conquistou, olhamos de onde nós saímos. Nós fomos humildes, fomos pobres, batalhamos na vida, corremos atrás, conquistamos. E às vezes eu olho para a minha própria condição hoje e eu olho para aquilo e me orgulho disso. Quando eu me orgulho disso, irmãos, eu esqueço que quem me deu a vida para conseguir tudo isso foi Deus. Quem me esforçou foi Deus. Quem me deu saúde para chegar onde eu cheguei foi Deus. Quantas pessoas não tiveram mais força de vontade do que você, tiveram mais empenho do que você, e pela vida apareceu uma enfermidade, apareceu uma doença na família, em algum familiar, apareceu alguma circunstância e tirou essa pessoa de circuito? Quem fez que você chegasse aonde você chegou? Quem permitiu que você tivesse vida até o dia de hoje? Como é que eu vou olhar, irmãos, para a minha própria mão e vou dizer que foi a minha mão que me deu isso? Como é que eu vou olhar para meu próprio esforço? E aí qual é o risco disso tudo? É que quando eu projeto a minha obra em mim mesmo, porque a obra é a expressão sua. Quando você vê algo que você fez, você se sente parte daquilo. Então você se projeta no que você tem. E você agora começa a ter medo de perder. E quando eu tenho medo de perder o que eu já conquistei, eu coloco o meu coração nisso. E quando eu coloco o meu coração nisso, eu tiro o meu coração de Deus. Meu coração se torna orgulhoso, se torna vaidoso. Mas pastor, eu não ando comprando roupa cara, não ando... É exatamente por isso mesmo, você não faz isso para não gastar dinheiro. Porque você podia andar com a roupa melhor, você podia comer melhor, você podia viver melhor. E não faz por quê? Porque você está fazendo plano ainda para 10 anos. Você está fazendo plano para quando você ficar velho. E está se esquecendo que você deixou de viver o dia de hoje talvez em uma condição melhor. E amanhã você pode não estar vivo. Então, pastor, vamos gastar o dinheiro todo. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Se você entender também qual é a vontade de Deus e o que Deus lhe ensina a respeito de administração de finanças, Deus vai lhe dizer que ninguém vai construir uma casa sem saber se tem dinheiro ou não para construir. O que é que Ele está lhe dizendo? Que você só pode gastar aquilo que você também pode. Mas eu tenho que ter um equilíbrio. E o risco e o que a gente está falando hoje aqui é sobre orgulho. Irmãos, eu conheci pessoas. Conheci não, eu conheço. Pessoas que têm muito dinheiro e vivem na miséria. Eu acho que esse é o mais miserável até do que o que não teve porque não pôde. Porque o que traz prazer à vida dessas pessoas é só admirar e contemplar as suas riquezas.
Pessoas que se privam de comer bem, de viver bem, porque o ídolo deles se tornou o dinheiro. E seguem a Deus. Olha agora que terrível isso. E se submetem a Deus em um temor, para ver se Deus ajuda ele não perder o que ele tem. Eles contam, eles querem a ajuda de Deus, mas não é para adorar a Deus, é para Deus não permitir que o inimigo venha e tome o que ele tem. Olha que risco terrível. Eu vou ser obediente a Deus, vou fazer tudo o que Deus quer. Para quê? Para ninguém tomar o que eu tenho. Porque, meu irmão, se eu vacilar aqui com Deus, o diabo vem e vai tomar tudo que eu construí. Será que esse tipo de relacionamento que a gente tem com Deus é sadio? Ou isso só está escondendo e mascarando o orgulho que eu tenho no coração? E aí, irmãos, eu tenho que tomar cuidado. Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Peça a Deus, submeta a Deus, compreenda pela palavra. Se a minha palavra, se eu estiver em mim e eu estiver em vós, pedirei ao Pai tudo que quiseres. Você vai pedir tudo o que você quiser. Por quê? Porque quando as palavras estiverem em você, você vai entender o que é que Deus quer, para qual é o propósito das coisas de Deus. Quando ele fala no final, todo que comete pecado, a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Parece que a gente aqui está falando só de alguém que vai cometer um pecado por omissão, ou seja, vou deixar de fazer o bem. Não é isso. Quem sabe fazer o bem e não faz, ele já está dizendo, você já está fazendo mal. Porque essa palavra bem aqui, o significado dela no grego, na origem dessa palavra aqui, é você entender algo moralmente bom. Algo moralmente bom. Então, é o contrário do mal. Quem sabe fazer o bem e não faz, ou seja, bem e mal aqui, e não faz. Eu não posso entender, irmãos, esse versículo fora de todo o contexto que eu acabei de ler, porque está na mesma seção da Bíblia. O que é que ele quer me dizer a mim e a você? Que nós entendemos e compreendemos a forma certa de fazer as coisas, a forma moralmente correta, a forma de entendermos o que Deus espera de nós. E quando eu sei o que é certo, quando eu sei a forma correta de fazer, quando eu sei aquilo que Deus trouxe como verdade, e eu opto por não fazer dessa forma, a Bíblia diz que eu estou cometendo um pecado. Porque ao não fazer o bem, automaticamente eu já estou fazendo o mal. Tem uma forma certa de eu conduzir a minha vida, tem uma forma certa de eu fazer os meus negócios, tem uma forma, irmãos, sabe o que é que eu mais tenho visto ao longo dessa vida de ver coisa dentro de igreja? Mas, irmão, isso é certo, tão certo como eu sei que o sol vai nascer amanhã. Você, quem tem aí mais de 10 anos de vida aí, quem aí? Levanta a mão aí, todo mundo já aqui pelo menos. Alguém tem menos de 10 anos aqui nesse auditório hoje? Não, ninguém, né? Por que é que você tem tanta certeza que o sol vai nascer amanhã? Porque todos os dias da sua vida, até hoje, você sabe que todo dia fica noite, mas amanhã o sol vem. A sua experiência já não deixa dúvida para você, que você vai dormir confiante que vai acordar e vai estar o sol. É verdade ou é mentira? E eu digo com essa mesma certeza, pela mesma experiência de vida que você tem, vendo o sol nascer. Eu nunca vi um negócio, irmão, acontecer tanto, como gente chegar na igreja na miséria. Estou falando chegar meieiro, não. Estou falando chegar enrolado mesmo. Todo endividado, todo atribulado, todo perturbado. E aí começa a buscar Deus. A Bíblia diz que Deus é bom, irmãos. Esses dias aqui a gente falou, né? Que Deus ele é em excesso. A medida de Deus, como é? A misericórdia de Deus é abundante. Ele anda cheio, está transbordando. Até para quem não merece, Ele dá. Porque Ele é rico em misericórdia. A palavra era essa. É rico em misericórdia. Quem é rico tem sobrando. Dá até quem não precisa. Rico em miséria. E Deus começa a abençoar. Aí abençoa o negócio, abençoa
as fazendas, né? Aí abençoa o trabalho. A primeira providência, irmãos, da pessoa é tirar agora o tempo de Deus e dar o trabalho. Irmãos, eu tenho visto isso, estou falando a vocês por experiência própria, de ver acontecer assim, ó, como vocês estão vendo que amanhã vai acontecer o sol aí. Cadê você, irmão? Não veio para o culto, pastor? O senhor sabe, né? Estou com um negócio aí, estava bom, mas agora pode ficar melhor. E aí eu estou expandindo, estava rodando Uber pela manhã, mas agora eu descobri que se eu rodar de manhã, meio-dia e de noite, eu ganho o dobro. E aí eu já estou também botando outro carro para minha mulher dirigir também o Uber. Então a gente vai revezar agora, a gente vai rodar Uber 24 horas. É assim, irmãos. E aí, irmão, né, vai ficar agora para eu vir, né, só domingo de manhã e pelo culto das crianças, né, porque domingo de manhã é fraco aí o movimento. Então eu vou estar aqui, viu, pastor? No domingo pela manhã nas crianças, pode contar comigo que eu estou aqui. Ainda vem de paletó e gravata para o culto das crianças, com a Bíblia, o palhaço Alfafa aqui ministrando e ele querendo dar terra no meio do culto das crianças. Como foi o culto de manhã? Foi poder e glória, meu irmão. Foi mesmo, irmão, foi. Estou cheio, estou saindo cheio. Cheio de quê? O culto nem para você era. Está cheio de gente assim, ó. Como é que você está cultuando? Não, meu irmão, estou acompanhando agora online, entendeu? Eu boto lá e aí fico no banheiro tomando banho, ouvindo a pregação. Pode esperar, irmãos, a queda. Estou lhe falando, mas pode esperar. Eu não vi um caso dar certo até hoje, Ou a mulher trai o cara, ou o cara trai a mulher, ou se envolve em negócio ilícito, vai preso. Pode esperar a desgraça que Satanás já está armando. Por quê? Porque chegou aqui sem nada. Quando chegou na presença de Deus, tinha o quê? Nada. Era como sua vida, uma derrota só. Aí Deus começou a abençoar, até o momento que você saiu do se Deus quiser, se eu tiver vida, eu vou fazer, para dizer, amanhã eu vou meter a cara, vou tocar o barco e vou ficar rico. Daqui a um ano vocês vão me ver, e meu irmão, esses obreiros aí para falar comigo agora vão ter que marcar senha. Vou pedir inclusive ao pastor para tirar o carro dele ali da vaga, né? Porque eu só vou para a igreja agora se tiver lugar para eu estacionar minha BMW ali na porta da igreja. Ó, irmãos, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu estou saindo aqui da igreja porque essa igreja não me comporta mais. Eu preciso de uma estrutura acústica, porque meus ouvidos, o médico já disse que eu estou tendo perda auditiva, porque esse som está me ensurdecendo, e isso pode me trazer transtornos na minha... É assim, irmãos. Estou dando exemplo besta aqui, mas pode esperar que o resultado é esse sempre. Você vai trocar Deus por aquilo que Ele lhe deu. É pelo trabalho, é pela faculdade, é pela fama, é por tanta infelicidade. E lá na frente, se tiver vida, vai olhar para trás, quando estiver sentado comendo comida de porco, e vai dizer, eu vivi um período mesmo que eu botei para quebrar, meu irmão. Porque a experiência que aquele menino teve não foi brincadeira, não, era festa, reggae, e o que você pensar todo dia, na casa do pai não tinha aquela bandalheira que ele viveu, não. Botou para quebrar mesmo. A casa do pai, a festa era programada, tinha um negócio do novilho, matava, não era assim não. Para o lugar onde ele foi, meu irmão, o pau comeu todo dia. Mas foi igual acender um fósforo. Depois que o palito queima, vai queimar seu dedo, né? A gente troca, às vezes, as coisas de Deus, a permanência das coisas de Deus, por algo passageiro e temporário. Sem compreender essa dimensão de quê? De que somos seduzidos pelo orgulho do nosso coração, pela vontade de olhar para nós mesmos, olhar para o que conquistamos e dizer, meu irmão, foi a minha inteligência. Isso aqui, meu irmão, é porque quando eu pego no instrumento, rapaz, igreja, para mim tocar aqui em igreja, meu irmão, agora está por fora. Eu vou concorrer agora onde o nível é mais pesado, né? Pode esperar, irmãos. O chão de detergente ali com sabão em pó, que você vai descer o tobogã do Silvio Santos, rapidinho vai cair lá embaixo. E vou finalizar com um versículo que diz assim, para você entender que às vezes Deus está falando na igreja, que nós precisamos compreender as coisas pela revelação do Espírito. Olha o que Davi diz no Salmo 19, do 12 ao 13, quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Tem pecado que eu cometo que eu nem percebo.
Mas livre-me também dos pecados que eu cometo por vontade própria, e não permita que eles me dominem. Assim eu serei uma pessoa direita, e ficarei livre do grave pecado da desobediência ao Senhor. O maior pecado de todos, não importa qual seja deles, Davi não deu nome. Fique de pé nessa noite. Ele não deu nome ao pecado. Me livre do pecado da prostituição. Me livre do pecado do adultério. Não. Para mim, pecado já é o suficiente, que eu quero que o Senhor me livre. Se eu tiver que cometer qualquer coisa que seja em desobediência ao Senhor. O que é que nós vamos fazer? Vamos consultar o Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele resolve lutar contra o povo de Deus. Enquanto ele se colocou em posição contrária ao povo de Deus, a sua família e a sua casa ficou desprotegida. Preste atenção. Mas não era o rei Saul que queria matar ele? Era. Mas quando ele se colocou do lado do exército inimigo e disse: agora eu vou lutar e vou matar o povo de Deus, a casa e a família dele ficaram desprotegidos. Os inimigos vieram e levaram todo mundo. Aí o inimigo disse: agora eu também não lhe quero mais não. Vá-se embora daqui. Não, meu irmão, eu vim lutar aqui contra o povo de Deus. Não quero você aqui, vai embora. Quando ele volta em casa, não tinha mais ninguém. Levaram suas mulheres, seus filhos, seus bens, ainda tocaram fogo na cidade dele. A Bíblia diz, o povo disse que agora ia matar Davi. Antes de matar Davi, Davi disse: ainda tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou consultar o Senhor. Ainda tem sacerdote aqui para eu consultar o Senhor. Não sei se estão querendo lhe matar, irmão. Não sei qual é o problema que você está metido. Mas quando Davi viu que não tinha mais saída para nada: espera aí, meu irmão, antes de vocês me matarem, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Deixa eu consultar o Senhor. No YouTube tem um testemunho que eu vi pessoalmente do pastor Salomão Fernandes, ex-Nando da guitarra. Quem tiver curiosidade de ver esse testemunho, ele conta que os caras foram matar ele dentro da casa dele. Ele não era crente, não era nada, mas a mãe dele era. E quando os caras vieram matar ele, disseram: pô, meu irmão, você vai fazer esse último pedido que agora a gente vai lhe matar aqui. Ele disse que na hora se lembrou da mãe dele, ficou de joelho e começou a orar: Deus da minha mãe, se o Senhor existe e me livrar dessa, eu vou servir ao Senhor. Ele disse que ficou esperando a zoada das balas e nada de tiro. Quando ele abriu o olho, que olhou, disse que viu um fazendo sinal para o outro, perguntando: esse cara é crente? Eu disse: rapaz, não sei não. Ele disse que com cabelo grande, roupa de roqueiro, todo atribulado, disse que um disse para o outro: eu não mato crente não. Não mato crente não. Então bora embora. Diz que pegaram, entraram no carro e foram embora. Esse homem hoje é um pastor. O testemunho dele está no YouTube. Conheci ele pessoalmente. Um homem de Deus. Porque um dia ele fez uma ação simples: vou submeter agora tudo o que eu tenho na minha vida agora. Me dê só uma última opção. O que é que você vai fazer? Eu vou consultar o Senhor. Deixa eu consultar o Senhor. Deixa eu saber o que é que o Senhor quer. Não faça nada, irmãos. Não tome decisão. Não se meta em compromisso. Não assuma responsabilidade sem antes consultar o Senhor. Entenda que sem vida você não pode fazer nada. Não adianta você querer mover o céu, a terra, entrar em trambique, em falcatrua, o que você pensar para você ficar rico, porque você não sabe se amanhã você vai estar nem vivo. Não adianta você correr e comer o pão de dores e se acabar todo, se destruir todo, se você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Que possamos dar graças a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele já nos deu hoje. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, o pão de cada dia, Ele deu a cada um de vocês hoje. Feche seus olhos, Pai, estamos...